Olá, galerinha. Eu espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, eu espero que sim, acompanhar as aulas de língua portuguesa. Apesar de nós não estarmos juntos pessoalmente, nós temos feito o possível para que não percamos o nosso contato. Então, eu tenho usado para facilitar a vocês o material didático carioca, aquele que você já tem em casa, que vocês receberam no início do ano, aquele caderninho azul, né? O material didático carioca, que nós não terminamos ainda a parte de língua portuguesa, e também utilizando esse material complementar, que a prefeitura tem disponibilizado toda semana nas redes, né, sociais, nos canais oficiais, no Instagram da escola, tá bom? Hoje nós vamos continuar mais uma aula do caderno pedagógico, né, no material didático pedagógico. Abre aí o seu caderninho na página 55. Nós vamos ler mais um conto, agora é um conto mágico que eu adoro, A Moça Tecelã. A gente sabe que um conto é um texto narrativo, contém personagens. A gente pode ter uma narrativa em primeira pessoa, onde o personagem, ele conta a história e também participa dela. Ou nós podemos ter um narrador observador, que ele apenas conta a história, mas ele não participa. Então, vamos lá? Olha só que conto interessantíssimo. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo se sentava ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Assim, durante muitos dias, o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros. Bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. Galerinha, vamos ver como é que essa história vai terminar, né? Tudo que ela queria, bastava ela tecer, né? Tava lá no tear, quer o dia, ia tecer o dia, quer a noite, tece a noite, tá com fome, tece a comida que ela quer comer. Já pensou se a gente pudesse desenhar tudo que a gente quer e aquele desenho pudesse tomar forma? Então, vamos voltar à nossa historinha. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade.
e feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 2. Exigiu que escolhessem as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Por que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. E aí, galerinha, como é que a nossa história vai continuar? Estão gostando? Então vamos lá. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Será que ela vai continuar tecendo, tecendo, tecendo? O marido colocou a mulher lá no alto, lá no quarto mais alto. Voltando aqui, tem um pouquinho de paciência. Mas nós já vamos voltar. Olha lá. Colocou a mulher no quarto mais alto. E por que será? Ele vai dizer. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, galerinha, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios. Delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Esse belíssimo conto é da Marina Colasanti e é um dos meus preferidos. Viu só como ela tinha o poder nas mãos dela? Ela tece uma companhia, um marido, que na verdade só tirou a alegria dela. Foi muito ganancioso, foi muito vaidoso
e acabou com a vida dela, né? Ela já não tinha mais razão de viver, ficou tristinha, e já nem podia mais fazer as coisas de que ela gostava. Ela vivia só para satisfazer os caprichos dele, as vontades dele. Fica aí para sua reflexão, e para reflexão aí do papai, para reflexão da mamãe, porque às vezes a gente está ao lado de pessoas que na verdade só querem sugar as nossas forças, só querem explorar a gente, mas não pensam no nosso bem-estar. Então vamos lá. Número 1, vamos fazer juntos, porque aí eu vou projetando e aproveitando e explicando para vocês. O que o título permite antecipar sobre o tema do conto? Ora, galerinha, o título é A Moça Tecelã. Então, tecelã é que ela tinha o poder de tecer. Aquelas máquinas de tear, quem assiste muito aos filmes de conto de fada, era muito comum, né? As máquinas de tear, como se fosse uma costura, né? E nesse caso, ela estava tecendo. Imagina você tecendo um tapete, uma colcha. Ela tecia tudo aquilo que ela gostaria de ter, certo? E de viver. Só que teceu a coisa errada. Então, o ato dela tecer tem a ver com a magia também do conto. Porque já pensou a gente começar a desenhar algo e aquilo que a gente desenhou se tornar realidade? Já pensou a gente costurar, fazer um desenho, né? Num crochê, num tricô, tricotar um desenho, né? A gente fazer com as nossas próprias mãos aquilo que a gente quer. E na verdade é um pouco disso, galerinha. Na verdade é um pouco disso. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós temos e que nós não temos. Se a gente quer uma coisa, é claro que você não vai desenhar e aquilo vai se tornar realidade. Mas se a gente se esforçar, correr atrás, não desistir, se preparar para isso, ter a devida oportunidade, por que não? Né? Quais são as personagens do conto número 2? A moça tecelã e o marido dela. De que forma a moça tecelã passava os seus dias? Gente, a moça passava os seus dias tecendo tudo o que precisava. E o texto diz isso, tá entre aspas, ó. Tecer era tudo o que fazia. Número 3. No trecho, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado, os termos destacados demonstram que o homem parecia ser vaidoso ou discreto. Olha só, ele tinha um chapéu emplumado, rosto barbado, corpo bem aprumado, sapato engraxado. Isso mostra que característica dele, que adjetivo, na verdade, caracteriza este homem. Ele parece ser um homem vaidoso. Olha os adjetivos aqui, ó. Ó, a vaidade dele é um termo, porque na verdade tudo que ele queria, obrigava a mulher a tecer, era por pura vaidade. Não era aquilo que agradava a mulher, era a vaidade dele. Ele queria ter coisas, ele queria cada vez mais. Tudo aquilo que ela proporcionava já não era o suficiente. Eles poderiam ser felizes se a felicidade dele estivesse com ela, mas a felicidade dele estava condicionada às coisas que ela poderia proporcionar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja. As coisas materiais, elas se acabam. Às vezes a gente quer uma coisa, muito uma coisa, que é um objeto, que é uma coisa que vai passar, que é uma mera vaidade. Quando, na verdade, o que importa mesmo, galerinha, é aquilo que a gente traz dentro. É aquilo que faz a gente se sentir bem. Que nem sempre são as coisas materiais. Nos 2 contos que você leu, o narrador é um observador. Notou? Já falei, narrador, observador não participa da história, ele só conta. Então, vamos lá. Na apresentação do conto, podemos observar a descrição do dia a dia da personagem. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria. No trecho da apresentação, leve, quer dizer, a chuva era levinha. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Nós temos um exemplo de personificação. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Na outra aula, eu me lembro que eu expliquei a vocês o que era uma personificação. Professora, o que é uma personificação? É quando a gente atribui características humanas a seres que não são humanos. Por exemplo, o vento gritava lá fora.
né? O vento varria o chão, né? Vento varrer, o vento gritar, o mar gemia. É como se a gente estivesse dando atribuições humanas a seres que não são. Então, olha só que descrição linda aqui que o texto fez. Olha só, por isso que é poético. Esse conto é poético, galerinha. Olha só. A chuva vinha cumprimentá-la, ó, cumprimentar com U, ó, cumprimentar. Ao invés de dizer chovia lá fora, eu disse isso de uma maneira poética. Ao invés de dizer chovia lá fora, eu posso dizer isso de uma maneira mais poética. A chuva vinha cumprimentá-la à janela. E é um exemplo de personificação. Certo? A chuva cumprimenta a moça, ou seja, chove. Isso é uma característica humana e não de uma chuva. Cumprimentar ninguém é uma ação que é humana. 5. Você percebeu que a intertextualidade no conto que acabou de ler e analisar? Vamos lembrar o que é intertextualidade? Olha só, galerinha, intertextualidade é o seguinte, é quando a gente tem um texto que fala sobre outro texto, ou seja, é um texto dentro de outro, né? Esse conto que a gente leu aqui, ele faz a gente lembrar de muitos contos de fada, né? Não sei se você conhece os contos de fada, Branca de Neve, os Sete Anões, aquela outra que dorme, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera. Então, esse universo aí dos contos de fadas, ele está sendo citado aí também, né? Ele faz a gente lembrar de outros textos de uma forma explícita, ou seja, de uma forma bem clara, escrita, ou implícita, quer dizer, não está escrito, mas faz você lembrar. É um diálogo entre os textos. A gente vê muito isso na propaganda, né? A propaganda, ela, por exemplo, uma propaganda que usa do leite moça, por exemplo, leite condensado. Aí tá lá a lata de leite condensado dançando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quer dizer, ele tá usando uma música, um outro texto, na própria propaganda, fazendo referência a um outro texto. Isso é intertextualidade. Vamos voltar ao conto. Olha um trecho que faz lembrar o conto de fada. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. Tem uma das histórias do conto de fada que realmente a princesa ela fica no quarto mais alto da mais alta torre. Se eu não me engano, ela foi amaldiçoada porque picou o dedo, né, no tear, né, naquela agulha, e ficou adormecida, a Bela adormecida. Aí vai esperar o príncipe chegar para dar um beijo de amor para ela acordar, né? Coitado, se a gente fosse esperar o príncipe hoje, a gente ia ficar dormindo a vida inteira. Brincadeirinha. 6. No clímax, onde a complicação atinge seu ponto máximo de tensão, notamos que a mulher, já cansada, toma uma decisão. Que decisão é essa? Ela pensou em como seria bom estar sozinha de novo e resolveu destecer, inclusive o marido. Quer dizer, agora ela não estava mais preocupada em criar mais nada. Agora ela voltou atrás e queria desfazer aquilo que ela tinha feito. Na nossa vida é assim. Aquilo que não tá bom, aquilo que tá prejudicando a gente, aquilo que faz a gente sofrer, aquilo que deixa a gente para baixo, que leva a gente por maus caminhos, a gente precisa desfazer. Desfazer, destecer, né? E nesse caso, o motivo ali do conto, da desgraça da vida dela, foi o marido que ela criou lá, né? Que ela teceu. 7. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Esse trecho retirado do texto marca o início do desfecho, ou seja, o desfecho, o final da história. Como terminou? Vamos lá. 7. No final do conto, como estava a casa da moça tecelã? A casa estava pequena novamente. Volta lá no início. O final está voltando ao começo. Ela volta à vida de antes. A casa ficou pequena novamente. 8. Após a leitura do texto, podemos afirmar que a moça demonstra ser gananciosa, gente, pelo que ela fazia, pela postura do marido. Vocês acham que ela era uma mulher gananciosa? Que queria cada vez mais, cada vez mais? Não. Apesar de não dizer disso não ser dito claramente no texto, ela é uma mulher que estava conformada com aquilo que ela tinha.
Ela só queria só um marido, uma casinha, ser feliz, ter aquilo que ela gostava. Quem era ganancioso era o marido. Ela não. Ela gostava das coisas simples, ela queria só se sentir bem. Tá certo? 9. Que lindo conto. Qual é a finalidade desse conto, galerinha? Bom, é um conto. Então, a finalidade de um conto é contar uma história que é mágica, né? É magia, você tecer as coisas acontecerem. E vamos lá. Como a nossa homenagem da apostila, do caderno pedagógico, é sobre o Rio de Janeiro, né? A capital da arquitetura. Mais uma curiosidade. Qual é o bairro carioca que já foi considerado o Império da Laranja? Gente, o Império da Laranja é o bairro de Campo Grande. Beleza? Gostaram do conto? Gostaram, não gostaram? Então, até a próxima. Um grande beijo para vocês, ó, e muita saudade.